Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E pra quem não me conhece ainda, meu nome é Michelle. No comecinho de outubro agora eu acabei de fazer 7 anos que eu tô aqui na Austrália. E aqui eu compartilho um pouquinho com vocês de como que é a minha vida, o dia a dia, finanças. Eu tento trazer algumas comparações sobre o Brasil versus a Austrália. E é isso. Vem comigo que esse vídeo aqui tá bem bacana. Quem aqui já ouviu falar que o cafezinho, ele é o vilão das suas finanças? Sei que muitas pessoas já ouviram falar nisso, que você tem que cortar todos os seus gastos, corta o café e corta as coisas que você consome no máximo possível para você poder guardar dinheiro. Enfim, existem outros gastos, na verdade existe um gasto escondido, mais silencioso ali, que a gente não dá tanta atenção, ou talvez a gente não dá tanta importância, né, nesse gasto. A gente não percebe o tanto que ele consome, né, a nossa renda, até a gente realmente abrir todos os cálculos ali e colocar na matemática semana por semana quanto você gasta. E é esse o gasto que eu resolvi trazer pra vocês hoje, então fica comigo que esse vídeo tá bem legal. Esse gasto que no final ele não vai ser novidade pra ninguém e a maioria da população consome, ele domina em média de 20% das rendas dos brasileiros atualmente, né? E da maioria das pessoas, não de todo mundo, mas da maioria das pessoas. Eu sei que a maioria das famílias no Brasil, elas têm basicamente os mesmos gastos. Primeiro é acomodação, depois vem comida, vem conta, impostos. Mas tem um desses gastos que são comuns, que ele varia de pessoa para pessoa, claro, todos esses, mas tem um que a gente não vê tanto, quanto um gasto tão grande quanto ele é, né? E que é aí que eu entro, que é aí que eu quero explicar e contar e colocar para vocês todos os valores e o porquê que esse gasto acaba sendo tão alto, que é o valor do carro no Brasil. Sei que a maioria das pessoas hoje em dia precisa de um carro para você se locomover, porque é mais seguro, porque é muito trânsito, existem diversos motivos e eu concordo, eu não discordo, porém, o carro, ele também é uma das coisas que a gente acaba gastando mais dinheiro. E aí fica comigo que eu vou explicar tudinho pra vocês aqui, você vai entender. Não que, nossa, você precisa agora, você não pode mais comprar um carro por causa disso. Não, mas pensar um pouquinho nos gastos e talvez, quem sabe, economizar no que você conseguir ali, ou talvez ao invés de pegar um carro maior, segurar no menor, enfim. Uma das comparações, na verdade, que eu gosto de fazer por exemplo, com o aluguel. O aluguel você paga mensalmente, né, no Brasil. Aqui a gente paga semanalmente, mas, enfim, o aluguel no Brasil você paga mensalmente e é aquele valor pela sua casa, pronto e acabou. Você sabe que todo mês você vai pagar aquele valor X pra sua casa no valor do aluguel e é isso. Se às vezes tem pessoas que têm IPTU incluso, não tem, enfim, tem algumas questões que são levantadas, mas você sabe o que é aquilo. O valor já do carro é algo que não é totalmente certo, né? Tem pessoas que não andam tanto, que não gastam com manutenção e aí acaba entrando na minoria de gastos com carro, que moram em cidades que não precisa se locomover tanto. Tem pessoas que têm que viajar muito, têm que viajar todos os dias, acaba tendo que encher o tanque toda semana, fazendo manutenção no carro todo mês, e aí entra muitos brasileiros. E a questão do carro é essa, ela vai te cobrando aos poucos. Você não vai gastar um valor único por mês. Hoje você vai pagar um valor na gasolina, semana que vem a gasolina pode ser que seja mais cara, ou acontece alguma coisa com o seu carro na semana que vem, aí você tem que levar no mecânico, não era algo que você estava prevendo e aí você acaba tendo que gastar. Sem contar o IPVA, pneu, estacionamento, né? Dependendo do lugar onde você mora, dos lugares que você frequenta, às vezes não é tão seguro você deixar na rua, você precisa pagar um estacionamento, enfim, existem várias variáveis, né? E ainda mais se você financiou um carro que é provavelmente a maioria das pessoas, é o caso da maioria das pessoas, entra mais esse valor ainda que acaba que eu não estou colocando dentro dos cálculos, né, de tudo que eu tô medindo, mas acaba saindo mais caro ainda. Eu resolvi fazer essa média com um carro simples no Brasil, um carro mais comum, né, só mais um ênfase aqui, o financiamento não está incluso nesse gasto, porque o financiamento ele é ajustado com base na inflação, então isso vai variar muito de quando você comprou o carro e provavelmente agora você não deve estar pagando uma taxa de juros muito boa, porque a gente está vendo a situação da inflação do país, então esse eu não estou colocando, então valores de financiamento estão fora daqui. Bom, um Onix ou um HB20 de alguns anos atrás também, né, não o último da geração. Quando você para e você vai colocar na matemática e você vai somar todos os gastos, né, eu vou até colocando aqui na telinha, combustível do ano inteiro, seguro anual, o IPVA, licenciamento, manutenção básica, depreciação, que isso também é algo que a gente acaba não levando muito em conta, o custo real de você ter um carro no Brasil, ele
facilmente chega em 15 mil e pode até ultrapassar, na verdade, de 20 mil, dependendo do seu carro, do ano, enfim. Mas isso para um carro básico. E ajuntando todos os gastos que eu acabei de listar para vocês. Dados do IBGE de 2018, eles mostram que os gastos das pessoas com os carros, na verdade com transportes em geral, eles chegam a ultrapassar o gasto de alimentação de algumas pessoas. Esses valores, né, que eu acabei de citar aqui, eles representam mais ou menos uma média nacional por todos os brasileiros, incluindo famílias que também não têm carro. Isso é tudo relacionado a transportes, né? Esses dados, ele acaba diluindo o gasto para as famílias que não têm carro, porque ainda assim, se não, na verdade, daria uma média mais alta ainda do que é o que se realmente calculado. Isso foi mais ou menos o que eu tirei do IBGE, eu vou até deixar os dados aqui para vocês verem, mas é de 2018, né? Então, já passou alguns anos e teve algumas atualizações aí para 2025. Eu fiz algumas pesquisas, vou deixar aqui para vocês verem. Com a inflação, por exemplo, acumulada, mais ou menos 50% até desde então, que a gente está colocando 2017 e 2018, os aumentos do combustíveis subiram em média de 80% da gasolina. Os valores reais de hoje em dia, atualmente, pode ser de uma vez até 2 vezes maior do que o que eu estipulei aqui no vídeo. Existem algumas estimativas atualizadas do Serasa. Eles indicam que a média anual hoje em dia é de 23 mil para você ter um carro básico aí no Brasil, para você um gasto, mas também não são dados 100% oficiais, né? Eu quis trazer para você algo que seja 100% oficial, por mais que não esteja atualizado, a gente pelo menos consegue ver uma média ali. Eu vou deixar para vocês aqui a fonte, o print, e eu resolvi fazer uma comparação também aqui com a Austrália para vocês verem que também, não que, nossa, o Brasil você gasta um absurdo. Aqui na Austrália também não é tão barato, porém, com base da renda das pessoas, ele não é o segundo maior gasto, ele não entra mais do que alimentação. Já se você pensa em morar fora, que isso talvez não vai mudar tanto quando você tá aqui fora, isso também já não é bem assim, né? Aqui fora, se você tem um carro mais antigo, você provavelmente vai gastar mais em manutenção do que se você tiver um carro novo. E eles têm impostos que ficam mais caros pelo carro ser mais antigo, eles têm, na verdade, licenciamento, né? Como se fosse um licenciamento, o IPVA deles aqui acaba sendo mais caro pro carro que é mais antigo. Eu não tenho certeza se no Brasil é assim. Porém, a média de gasto com carro também. Um carro bem básico, eu coloquei aqui um australiano, um Mazda 3, ou um Corolla, que é um carro bem comum aqui. Combustível, seguro, o radio, que a gente chama, que é como se fosse o IPVA ou licenciamento, né? Com licenciamento. Manutenção e a depreciação vai gastar em média de uns 6 mil a 10 mil dólares australianos por ano. E aí isso varia também muito de média de pessoas para pessoas, né? Tem pessoas que trabalham mais perto e gastam menos, tem pessoas que trabalham mais longe e acaba gastando mais porque consome mais combustível e deprecia mais o carro. Tudo isso varia bastante. Porém, os valores do carro aqui também não são tão caros. Enfim, até que um dia eu posso vir aqui contar e mostrar mais para vocês sobre como que são os carros aqui na Austrália. Eu também posso contar para vocês, fazer uma comparaçãozinha dos valores de carro do Brasil aqui e versus os carros na Austrália. Inclusive, eu já fiz um vídeo anterior comparando, que ficou bem legal, e eu vou deixar aqui pra vocês. Bom, no Brasil, eu sei que isso acaba pesando mais também porque a renda ela é menor. Se você for parar pra analisar, uma pessoa que ganha um salário mínimo, quantos salários você precisa para conseguir pagar um ano de serviço, de manutenção ou de gasto que você tem com o carro? Bom, e aí também eu queria falar por que esse gasto ele é invisível, por que esse gasto a gente acaba não vendo se a gente não for colocar ele na ponta do lápis. Acho que a primeira de tudo essencial é que a gente acaba nunca olhando o valor por ano. Quando eu falo do valor por ano, eu gosto muito de também analisar valores por hora. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou gastar 10 mil em alguma coisa X em um ano, eu gosto de dividir aquilo ali também pela quantidade de semanas que tem no ano e da quantidade de semanas dividir por hora. Porque aí, ou por dia da semana, porque aí você sabe quanto por dia você tem que guardar ou que você está já gastando para bancar aquilo ali que custa 10 mil reais. E isso foi uma das maneiras que eu aprendi, que funcionou muito bem para mim começar a analisar meus gastos, para mim começar a guardar dinheiro e começar a ter outra visão para os gastos também como esse, né, de um carro. Infelizmente, a gente só vê ali, 50 reais de gasolina aqui, 300 reais de manutenção ali, ou enfim, 500, sabe? A gente só vai vendo esses picadas quando a gente acaba nunca colocando num montão pra falar, a gente gastou isso no ano. Vamos rever. Ou talvez esse valor a gente comprava um carro maior, que desse menos prejuízo, ou talvez a gente, enfim, viesse com alguma outra proposta, né? Você acaba pensando um pouco diferente quando você vê o total mesmo que você tá deixando naquilo, né? Que é a sua hora por final. E isso, sem contar que eu não coloquei os valores da parcela. Eu sei que a maioria das pessoas é acostumada a financiar veículo
e é algo muito comum. Então, se você acrescenta mais o valor da parcela em cima disso, eu tenho certeza que vai ter pessoas que o gasto vai passar de 30 mil no ano. Agora, uma coisa que acho que quando a gente para pra pensar por ano, e a gente levanta essa pergunta, imagina se quando você fosse comprar um carro e eles colocassem no papel pra você, é isso que você gasta por ano. Se tivesse escrito na notinha fiscal deles, esse carro, sei lá, vai custar em média, vamos colocar até menor ainda do que a gente colocou, estimou aqui. Esse carro vai gastar em média de 10 mil reais por ano. Você compraria ou você não compraria? Tenho certeza que isso faria as pessoas pensar diferente. E que muitas pessoas acabariam escolhendo, inicialmente, talvez por um período, a não ter um carro para se programar para no futuro ter, sabendo que pode economizar tudo isso por ano, por um período, né, de tempo, às vezes por 5 anos, enfim, dependendo da meta da pessoa. Como tem muitas pessoas que com certeza falariam, não, eu quero ainda assim, esse gasto pra mim vale e tá tudo bem. Mas eu acho que esse negócio da gente olhar o gasto que tá um pouco invisível ali, que a gente não tá vendo, de uma maneira diferente, não só como um gasto do acontece, mas um gasto que já tá fechado ali no seu ano, acaba fazendo a gente pensar um pouco diferente. Bom, e é isso basicamente. Se você quiser economizar de verdade, não vai ser cortando seu cafezinho, não vai ser tirando as coisas que você mais gosta, às vezes até a sua subscription do Netflix, né? Que você ama assistir séries e aí pensa em tirar isso por causa de que precisa guardar dinheiro, que 20 reais ou enfim, 50 reais no mês vai ajudar. Às vezes, não comprar um carro zero é algo que é uma das minhas dicas para você guardar dinheiro, porque por mais que um carro zero seja bom, só de você tirar ele da fábrica, ele já vai depreciar. Então, você já vai perder dinheiro aí. Carro de 3 a 5 anos mais antigo, ele, queira ou não queira, já passou por uma grande parte da depreciação, então você já vai pagar mais um valor mais barato. E rever o seguro também todo ano, né? Rever e ir lá e falar, meu seguro, dá pra vocês analisarem. Que tem esse negocinho, né? Quando você fica ali incomodando, ele sempre melhora o precinho ali pra você, faz alguma coisa. E pensar também, né, se você realmente quer e precisa disso hoje. Se, às vezes, os seus planos de longo prazo não compensam mais do que ter um carro nesse instante. Caso você tenha e caso você queira se organizar, acho que a maior dica de todas é calcule as suas parcelas por ano. Se você paga R$ 1.200 de parcela, por exemplo, no seu carro, faz o cálculo por ano. Aí você já vê quanto que você vai gastar no ano, você tem a mente já limpa que, aquele dinheiro que eu tenho que fazer ali é pro meu carro. Ou não compensa eu ter esse carro agora. Talvez enfim, você toma decisões de uma maneira diferente. Eu acho que isso é algo que te ajuda muito. Até dependendo pra você enxergar quanto que você tá pagando de juros na parcela do seu carro. Às vezes dá pra você diminuir, porque você tem um score bom. Enfim, tem várias possibilidades. É basicamente isso que eu queria trazer pra vocês hoje. O cafezinho, a sua subscription não arruina ninguém. Acho que esse gasto silencioso acaba te prejudicando mais do que o que a gente enxerga, né? E é isso. Deixa seu curtir, deixa seu comentário. Me diz aqui se você gostou desse vídeo. O que você acha disso? O que você acha de fazer cálculos por ano? Funciona, não funciona pra você? Vai te fazer pensar mais sobre o seu gasto? Deixa aqui seus comentários que eu quero ver. E qualquer dica, qualquer ideia de vídeo que vocês tiverem, se vocês gostariam de ver no canal, pode deixar aqui embaixo que eu tô olhando e respondendo todos. Muito obrigada, um beijão pra vocês e até a próxima!